A logo da casa de Volta Redonda em formato 3D surge com brilhos dourados. Surge a logo do Ministério da Cultura e Governo do Brasil. Grãos de areia são levados pelo vento. Texto surge suavemente. Esquecimento é, pois, uma água de morte. Ao contrário, memória aparece como uma fonte da imortalidade. Jean-Pierre Violant. Fotografias antigas de Fortaleza surgem e ocupam a tela. Fotografia em tom sépia de uma rua movimentada no mercado público. Fotografia em preto e branco, pessoas numa manhã no passeio público. Vista de cima da Praça do Ferreira com um relógio no centro e o Hotel Majestic ao fundo. Foto em preto e branco no pátio interno do Colégio Imaculada Conceição. Ao fundo, ergue-se a torre da igreja. A foto ganha cores. O letreiro diz: 1953, Fortaleza, Ceará. Uma aluna caminha pelos corredores. Ela usa uma camisa branca e saia longa azul. Seus pés avançam rapidamente. Surge uma imagem de Nossa Senhora. A aluna caminha. Ela segura alguns livros. Outra imagem de Nossa Senhora, colorida, com o arco estrelado atrás da cabeça e um fundo com nuvens. A aluna desce rapidamente as escadarias da escola. Seguimos a aluna apressada pelos corredores vazios da escola. À sua direita, ela passa por alguns quadros de formandos. A aluna sai da escola, o dia ensolarado, e segue a rua passando na frente da igreja. Ela segue andando pelas ruas do centro de Fortaleza. Cruza da esquerda para a direita da tela pela frente de construções históricas. Sobe as escadarias da Praça dos Leões. Ela vira uma esquina sob uma edificação com paredes amarelas e grandes janelas brancas e sobe uma ladeira. Caminha na frente de um casarão com uma fachada revestida de pedras e para na frente de um grande portão. Ela repousa os livros numa escrivaninha de madeira e chega até o rádio antigo. Ela gira o botão do rádio. Estamos de volta com o programa Horas da Tarde aqui. A aluna retira um livro de um armário. Agora o chorinho Noite de São João, da célebre. Abre o livro e folheia algumas páginas. Com um gesto, seus dedos tocam o ar. Um retrato antigo na parede exibe um grupo de mulheres. Outro retrato exibe um grupo de pessoas na frente de uma casa. Um abajur de metal com cúpula bege. Uma balança de ferro antiga, um gramofone antigo, um porta-retrato de uma mulher repousa ao lado de alguns livros. Um piano surge e um letreiro aparece. Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, Memórias, Desafios e Encantamentos. A aluna senta-se ao piano e repousa as partituras na estante. Ela ajusta sua posição e pousa suas mãos ao piano. Em detalhe, suas mãos tocam o piano. Uma transição nos revela uma senhora de óculos que toca o piano. Surge um letreiro que diz Fortaleza 2025. Suas mãos tocam o piano. Regina Barbosa fala. O conservatório foi um lugar que eu vivi tantos momentos bons. Foi uma parte da minha vida que eu vivi bem, que eu gostei. Na infância eu não gostava de brincar, não gostava de algumas coisas, mas eu gostava de música. E eu tive Fotografias de Regina Barbosa quando criança. a instituição que era referência, porque o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno era a referência que a gente tinha aqui no Ceará. Elba Braga folheia algumas partituras no escritório.
Meu primeiro contato com o conservatório foi justamente Fotografia no de ano de Elba num 1953. porta-retratos ao lado de alguns Eu sempre livros. tive Elba está a sentada proteção de falando um e ao tio fundo meu, um piano de foi armário. diretor do conservatório, que é o maestro Orlando Leite. Ele Porta-retrato de um homem certamente de óculos via que eu sentado tinha tocando talento. violão Ele e uma morava em mulher Fortaleza. cantando. Quando ele vinha de férias, ele trazia partituras. Para mim, ele sempre Fotografia em preto alimentava e branco de Elba essa mais minha jovem. vontade de fazer música e de conhecer o mundo musical. Duas mãos tocam um piano. A imagem revela a professora Imelda, uma senhora de óculos e cabelo curto e branco. Desde que eu era criança, né, que eu já estudava com a dona Mozarina, o conservatório era tido assim como uma escola excelente. E para você dizer que sabia música, você tinha que estudar no conservatório. Um porta-retrato exibe uma fotografia de uma mulher jovem. Uma placa do Conservatório Alberto Nepomuceno indica o nome da professora Miriam Carlos. Uma coisa simbólica, sabe? Estudar no conservatório era um cartão de visita, era alguma coisa importante. Porta-retrato exibe uma mulher sentada e sorrindo. Professora Margarida Selma está sentada vestindo azul. Realizou. Eles compreendiam que a música era parte essencial da educação. Placa do troféu Alberto Nepomuceno para Margarida. Maria Alice Franco fala. Muita coisa, muita semente germinou daquele. Maria Imelda finaliza a música ao piano. Suas mãos saem do quadro e ficamos com a imagem parada do piano. Fachada externa do Teatro José de Alencar. De dentro, um poste e ao lado a janela do foyer. Vista de baixo da fachada interna do teatro. Da UES, eu queria conhecer sobre a música no Ceará. Meu foco de pesquisa é a história Lucila Basile fala sentada no grande salão do foyer. com recortes desde o século XIX. Você tem notícia dos primeiros pianos chegando aqui no Ceará. Recortes de jornal antigo exibem pianos. Em 1850 você já tem, né, crônicas no jornal falando que a sonoridade dos pianos já incomodava. Então eu me perguntei, né, na pesquisa como é que as pessoas aprendiam, enfim. Então muitos estudavam, né, dessas famílias endinheiradas, que em geral, né, eram famílias localizadas mais... Recortes de jornal antigo exibe família e professora de piano. Fotografia antiga de uma rua de Fortaleza. Fotografia antiga de uma mulher posando ao lado de um piano. Você já tem as primeiras orquestras. Fotografia exibe Orquestra Henrique Jorge. Você já tem as professoras de piano se anunciando. Recortes de jornal exibem professora de piano e estilos musicais. Havia, até os anos assim 19, 20, você não tinha uma escola, né? Você tinha escolas assim dos colégios das freiras, essa situação. Elba Braga fala. Nesses anos, era uma cidade que mantinha essa tradição do piano. Recortes de jornal exibem famílias ao piano. Sempre tinham um piano. Os colégios também tinham suas salinhas com piano. Me lembra que eu fui estudar no Colégio da Imaculada. Fotografia antiga da fachada do Colégio Imaculada Conceição, com alunas fardadas e uma irmã usando um hábito religioso. E havia vários pianos lá que as alunas, principalmente as internas, estudavam com a freira. Lucila Basile fala. Na época. Então o piano estava nos cafés, estava nos salões, nesse início de sociabilidade que deixa de ser, né, caseira no século XIX e vira uma sociabilidade de cidade, assim, né, antenada com as ideias de progresso, né, cinema, tecnologia, essas novas, o automóvel. Fotografia antiga do Clube dos Diários. Atuava na cena no cinema. Né, do Maison Art Nouveau, primeiro cinematógrafo de Fortaleza. Umas negras que tocavam no cinema para imagem, né? Você tinha a Dona Maria de Lourdes Gondim, já tocando no Majestic. Então, Cine Majestic, fachada e interna com público. Fotografia de Maria de Lourdes Gondim ao piano. Linda Gondim fala em sua casa. Linda Maria de Pontes Gondim, né? Nasci em 1951, mas eu tive os ecos da Belle Époque, como eu falo no meu livro, né? Porque eu fui criada pela minha avó. Capa do livro exibe Maria de Lourdes bem jovem, sentada, e o título é Uma Dama da Belle Époque, de Fortaleza, Maria de Lourdes Hermes Gondim.
Fotografias comentava coisas antigas do de tipo Maria de que Lourdes Gondim. ela e o marido falavam entre si francês para as crianças não entenderem. Fotografias da família de Maria de Lourdes, seu marido e filhos. Elba Braga fala. A dona Maria de Lourdes Gondim, que foi uma grande professora e que foi uma figura inovadora, não só no ensino, mas também Fotografia em na sépia de presença Maria de dela Lourdes no Gondim. rádio, como pianista, e a certa altura ela levou 3 filhas que tinham vozes muito lindas e que cantavam na rádio Ceará Rádio Clube, que eram chamadas as 3 Marias. Álbum com fotografias antigas das 3 Marias e de Maria de Lourdes Gondim. Linda Gondim fala. As 3 Marias só cantavam porque a mãe ia junto. E aí ela negociou com meu avô para deixar as 3 Marias cantarem, porque ela ia acompanhar e logo em seguida era o programa dela. Nires fala sentado e atrás sua coleção de discos. Entrou no ar a Ceará Rádio Clube. Fotografias antigas da Ceará Rádio Clube. As damas era um estúdio com vidro nas paredes dos estúdios e a população do bairro ia lá, veio através Fotografias antigas da área interna e da antena da Ceará Rádio Clube. do edifício Diogo, né? E fazer lá a nova sede da Ceará Rádio Clube, um andar, o 9º andar com auditório. Fotografia antiga do auditório da Ceará Rádio Clube. Recorte de jornal com a manchete de famosos contratados pela Ceará Rádio Clube. Elba Braga Dona fala. Maria de Lourdes, compositora, ultrapassou esse lado assim do campo da música erudita e atingiu o rádio, o que se tornou assim um fenômeno para a época. Uma mulher de classe média, mulher, fazer parte assim da programação da Ceará Rádio Clube. Folhetos de propaganda antiga da Ceará Rádio Clube e de venda de rádios. Linda Gondim fala. Havia uma penetração internacional. As canções francesas, as músicas de filme americano, né? Os boleros. Tudo isso se escutava na rádio também. O papel da rádio era muito interessante. Lucila Basile Nesse fala. período é importante a gente destacar que ainda estava muito atuante, né, o Henrique Jorge. Fotografia de Inclusive, Henrique é Jorge outra segurando figura um violino. extraordinária da história da música cearense que a gente sabe pouco. Henrique Jorge com a sua família. 19, que ele criou uma escola de música. Davi Calandrini fala. Esse tem registro, né? Que posteriormente, em 38, com aquelas figuras que também tem registro, transforma e vira, que é essa casa, Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, mas aí já é 38, né? Nires fala. Ele fundou aqui a orquestra, uma orquestra sinfônica, né? Existia Fotografia antiga da orquestra Henrique Jorge num grande salão. Mas da qual ele fazia parte, né? Então os principais músicos daqui de Fortaleza se reuniam sob a égide da sociedade, né? Lucila Havia Basile uma fala. separação aqui em Fortaleza entre a música erudita e a música popular. Os músicos que tocavam no cinema vão ser os professores desse primeiro conservatório, que era a Escola de Música Henrique Jorge. Fotografia antiga da banda de jazz Alcântara. Fotografia de Ramos Cotoco e ao lado um cartaz da sua obra Cantares Boêmios. Uma arte mostra fotografias de Euclides da Silva, Edgar Nunes e Antônio Moreira. Fotografia antiga de diversos músicos num salão e o letreiro diz 1938, fundação do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Eu acho que em 1938, por um grupo, né, de professoras de piano e um grande animador cultural, que era também um compositor empírico, que era o Paurilo Barroso. Fotografias antigas de Paurilo Barroso, ainda jovem. Paurilo Barroso, compositor, diretor artístico e produtor cultural. Ele era assim uma espécie de
de articulador cultural. Eu diria que ele é multidisciplinar, o Paurilo. Essa é a faceta mais interessante dele. Maria Alice fala. Grande incentivador da arte, não só da música, mas teatro e tudo. E o Paurilo, ele tinha Sociedade de Cultura Artística. A sociedade é fundada em 27 de novembro. Lu Basile exibe um livro da sociedade. Né? Dentre esse papel, a gente vê como o Paurilo ele era cabeça, porque ele tem o cargo de diretor técnico. Foto da sede da sociedade. Praticamente sozinho, né? Sobre quem viria, os concertos que teriam. Arquivos das despesas escritas à mão. Onde deveriam ir os recursos e tal. Os outros eram sócios assim, né? O presidente, o secretário, parará. Mas quem decidia era o próprio Paurilo. Nós tínhamos a presença do Paurilo Barroso. Fotografias de Paurilo Barroso. Sociedade de concertos para atrair o pessoal de classe Paurilo média Barroso alta, num jantar. o pessoal de poder aquisitivo melhor, para ir aos concertos. Paurilo Barroso em solenidade num teatro. Intenso voltado para a produção desses concertos. Fotografia de Gerardo Parente ao piano no Teatro José de Alencar. Foto de Paurilo ao lado de um homem apoiado a um piano de cauda. Foto de uma mulher e um homem que tocam um piano a 4 mãos. Diversos cartazes exibem atrações convidadas da Sociedade de Cultura Artística. Nires fala. O Paurilo era um sujeito tão atuante que ele vivia aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Foto de Paurilo Barroso em rua no Rio de Janeiro. Chegou a dirigir no Rio de Janeiro o Cassino Atlântico, né? Levou artistas daqui. Paurilo Barroso ao lado do maestro Eleazar de Carvalho. Paurilo Barroso ao lado de Gerardo Parente ao piano. Então, eu diria que se o conservatório, né, se estruturou e tudo mais, eu acho que foi a figura dele, ele foi um timoneiro, né, nessa ação. E a gente vê também um papel da própria Henriqueta Galeno, né, sempre envolvida. Foto de Henriqueta Galeno e ao seu lado uma fotografia exibe a fachada da casa de Juvenal Galeno. Essas figuras, vamos dizer assim, né, do meio artístico, da intelectualidade, eles estavam juntos, né, nessa empreitada. A partir de 1936. Fotos da casa de Juvenal Galeno. Juvenal Galeno também levava muita música para lá, concertos e até outras coisas como cantador. Foto de 2 cantadores com violão. Os recitais. A casa de Juvenal Galeno era um espaço muito importante para a poesia, para a literatura. Grupo de mulheres da ala feminina. Como uma pequena academia de letras, né? Só feminina. Eu acho interessante também destacar essa questão de gênero, porque a doutora Henriqueta Galeno, filha do poeta... Foto de um grupo de mulheres. Ela foi uma das mulheres que se formou em Direito, por exemplo, que não era comum na época. Foto de um grupo de homens na frente de uma casa. Foto da fachada da casa Juvenal Galeno. Um pianista e uma cantora estão no palco da casa de Juvenal Galeno. A Cabocla, música de Juvenal Galeno e Branca Rangel. As imagens alternam entre os músicos no palco e fotografias antigas da plateia no auditório.
quando a sociedade surge, depois de 3 anos, né, ela começa a desenvolver esses concertos, e a partir daí 3 anos eles estruturam o conservatório. Inclusive o conservatório, ele nasce... Fotografia antiga da fachada da residência de Paulilo Barroso. Né? O conservatório funcionava no andar e o Paulilo habitava em outro. Então diz que era a máquina, segundo a memória do filho, era a máquina de costura versus o som dos pianos. Fotografia de Paulilo Barroso com um grupo de pessoas reunidas num salão. As pianistas da época, que naquele tempo tinha as pianistas, cada qual isoladas, não trabalhavam, não tinha Arte com fotografias de 3 mulheres, escrito As Fundadoras. Nadir Parente, Esther Salgado, Estúdios da Fonseca e Branca Rangel. Então, por conta, assim, o incentivo do Paulilo, elas resolveram fundar o conservatório. Então, essas professoras, Dona Branca Rangel... Fotografia com destaque em Branca Rangel. Compositora também, né? Dona Nadir Parente. Fotografia com destaque em Nadir Parente. Do Rio de Janeiro. E Dona Esther Salgado. Fotografia com destaque em Esther Salgado. Foi a minha professora, minha primeira professora quando eu vim morar em Fortaleza. Dona Esther, ela estudou na Suíça. Então, essas 3 professoras, elas foram o esteio para a criação do conservatório junto ao Paulilo Barroso, que era uma pessoa de muita influência na cidade. Nesse momento que então começa-se uma pegada, vamos dizer assim, mais erudita, né, de uma estruturação assim que já teve na escola, mas eu digo assim, de um movimento que transcende a educação. Fotografias de pessoas reunidas em salão, ali, né, músicos e dedicatórias a Paulilo. Trazer concertistas, né, e vai alcançar esse objetivo. Meu tio Orlando, ele até me levava para o aeroporto para eu receber os artistas que vinham. Fotografias em aeroporto, glória, né? exibe Paulilo Barroso, Orlando Leite e algumas crianças, incluindo Elba Braga. E lá ia eu também. Aí depois que elas se instituíram, resolveram colocar o nome de Alberto Nepomuceno, que é foto de Alberto Nepomuceno ao piano. O pai do nacionalismo musical, né? O Alberto Nepomuceno passou professora Miriam lendo um texto. Mais lídimos valores da cultura pátria. Abraçou causas difíceis como a abolição dos escravos, com a coragem daqueles que acreditam de Alberto Nepomuceno, bem jovem, do seu destino e da sua história. Quando, a pedido do capa da obra do Hino do Ceará. Do Hino do Ceará, compôs a melodia em escalas modais. Se for feliz, ele diz, terei vencido uma campanha. Especialmente por isso que será o cearense o único povo da comunhão brasileira que canta uma canção patriótica. Será o começo de uma regeneração de costumes. Será uma prova de amor à língua e à nacionalidade. Será mesmo um direito a essa. A partitura do Hino do Ceará surge e a câmera acompanha as notas. O instrumento principal era o piano, né? Então, fotografia de uma mulher tocando piano. Hoje é difícil, né? Tu imagina nos anos 40, 50. Então, assim, tinha isso sim, porque quem tinha os pianos eram as professoras. Imelda fala. No início, eu tinha aula na casa da professora. E a gente só ia na sede do conservatório para fazer os exames. Era exame no meio do ano e exame no fim do ano. Então, a gente ia para a casa das professoras e elas lá tinham sua biblioteca, fotografia livros, de Esther Salgado assim, recebendo flores de Orlando generosa Leite. E dedicada com os alunos, então a gente tinha acesso a uma partitura de François Couperin, de partituras e de livros, e ela tinha sempre o cuidado também que ela tinha uma eletrola e ela botava os discos para a gente ouvir aquelas peças que a gente ia estudar, ou que estava estudando, né? Ela era muito preocupada com a boa técnica, com a boa interpretação. A minha primeira professora foi a Dona Edni Almeida, eu estudava na casa dela. Regina Barbosa fala. Pela mão da professora Edni. Eu ia a pé, eu não precisava... naquela época, a gente tinha pouco... transporte, né, assim, eu achava tão perto, eu achava tão bom que eu ia. A aluna carregando alguns livros cruza uma rua do centro.
Numa casa temos uma mesa grande e uma cristaleira, uma professora de piano ao lado de sua aluna. Iremos continuar na mesma peça hoje? Sim, a Galhofeira, de Alberto Nepomuceno. Vamos no andamento mais leve e conforme nós vamos aumentando. Vamos lá. As mãos da aluna tocam rapidamente a peça. O letreiro diz: A Galhofeira, Opus 13, número 4, Alberto Nepomuceno. A aluna passa a página da partitura. A câmera se distancia e revela Regina Barbosa tocando o piano. Quando eu cheguei no conservatório, era numas salas grandes, no centro da cidade. Quando eu cheguei, estava o que eu vi? Eu vi o maestro. Foto do maestro Orlando Leite e da bancada de professores. Para exame, né? E eu, pequenininha, lá me encolhi no canto e fiquei assistindo. Aí me encantei. A minha memória do conservatório é na Avenida do Imperador. Era um local de esquina, que embaixo era uma garagem de ônibus e em cima era um vão assim muito grande. Foto de uma sala de aula ampla com alunos e professores. As professoras, que na sua maioria eram professoras de piano, davam aula em suas casas. E as aulas coletivas de teoria, solfejo e de coral. Foto de Orlando Leite dando aula. No prédio do conservatório. O conservatório se mudou, foi para... Foto antiga da fachada da Faculdade de Direito, foto aérea da Praça da Bandeira. Saía na rua 24 de maio, né? Numa vila que tem lá dos Leite Barbosa. Elba fala ao redor diversas fotografias antigas. O doutor Lauro Chaves, né? Que era casado com uma das filhas da família Leite Barbosa. A vila era bangalôs. Tinha a casa do Foto barão, da fachada da casa do barão. Construiu para os filhos vários bangalôs. Foto de Branca Rangel em destaque. De maio, nos fundos da vila. Porque a vila General Sampaio, 24 de maio. Aí a dona Branca morava ali. Esse foi muito importante para mim, porque lá foi quando eu comecei mesmo a desenvolver a música e foi onde eu aprendi muito. Eu gostava de ir para lá, né? Mesmo quando não tinha nada de aula para mim, eu falava para minha mãe que ia para lá, eu ia para lá. Eu queria ir para lá. O ambiente musical, os instrumentos, os professores. E naquela época, Orlando era presente, Orlando Leite, o maestro, estava lá sempre. Margarida Selma fala. Ele se transferiu, foi para uma casa em frente ao liceu. Fachada do liceu. Em frente ao liceu. Olhando na praça de frente ao liceu. Foto antiga da praça do liceu. Boa e muito bonita, da família do Dr. Pedro Sampaio, que acolheu o conservatório e com todos os seus cursos, e daí o professor Orlando, ele conseguiu, com o apoio da UFC, ele conseguiu trazer também outros instrumentistas para cá, daí que ele chamou o Moacir Del Picchia, que era um violinista. Foto de apresentação musical com Irã Lage ao violoncelo e Nízia Diogo ao piano. Né? E incentivou também a iniciação musical das crianças. A dona Edine, a professora de piano, promovia, assim, a gente... Tinha as Foto provas, de aluna né, cumprimentando professores da bancada de exames. Foto de aluno se apresentando ao violino. Foto de aluno se apresentando ao piano. Tinha uma banca examinadora de professores, geralmente de Foto de aluno cumprimentando professores da bancada de exames. Essa determinação. Os exames são tipo uma apresentação. Tem plateia, você está fazendo o exame ali, Foto né? da plateia Tem e a dos banca professores na examinadora. banca examinadora. E você vai se acostumando a tocar para a plateia, no meio do ano e no fim do ano. Um aluno tocando piano, escorregando. Ernesto Nazaré.
Em destaque, um rádio antigo em cima de uma escrivaninha. Atenção, atenção. Flashes de luz e efeitos de película antiga. Uma contagem regressiva de cinema antigo. O letreiro indica anos 50. Fotos antigas da construção da UFC. Foto de acadêmicos reunidos na fundação da UFC. Fotos antigas de Antônio Martins Filho. Nós teríamos de cultivar o saber, mas como Universidade do Ceará, nós teríamos de atender. Fotos antigas das faculdades da UFC. Nós teríamos de chegar ao universal pelo regional. Quadro pintado de Antônio Martins Filho. Por ocasião da criação da Universidade Federal do Ceará, por conta dessa visão muito ampla do reitor Martins Filho. Antônio Martins Filho homenageando Paulino Barroso. Antônio Martins Filho entregando um troféu ao maestro Orlando Leite. Pleiteou a transferência do conservatório para integrar os departamentos da Universidade Federal do Ceará. E Martins Filho foi um grande incentivador. E aí ele quis conjugar, convergir tudo para o Benfica, né? Que toda a vida o pensamento dele era fazer um polo musical, um polo... Foto de apresentações musicais na reitoria da UFC. Para mim foi no tempo, porque era muita coisa, muito evento cultural, artístico. Eu acho que o Inês Martins fala. No caso, meu avô tinha uma visão muito interessante das artes. E eu acho que isso, para mim, faz uma mudança enquanto personalidade pública ele. Porque se você for ver, todos esses equipamentos que a universidade tem de forte, a rádio, o MAC. Foto antiga do MAUC. No caso, o próprio Concha Acústica, na época, o Madrigal, foram desejos do vovô, sabe? Foram desejos do Martins Filho, que achava que era importante as artes para a formação da pessoa. Imagem do rádio antigo. Imagens da construção de Brasília. É a marcha para o oeste. Ergue-se Brasília, a cidade esperança, superando desertos e desafios. Tudo em Brasília cresce vertiginosamente num ritmo verdadeiramente acelerado. A cidade tem necessidade de integrar-se gradativamente à condição de metrópole viva e atuante. E para isso, a providência mais imediata é a construção de núcleos residenciais, obras de instituições previdenciárias e particulares. Imagens do presidente Juscelino Kubitschek. Letreiro exibe o ano de 1956. Imagens da posse do presidente. 50 anos em 5. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. O letreiro exibe 1958. Imagens da inauguração do Cine São Luís. Centenas de convidados especiais estiveram presentes na inauguração do mais moderno e luxuoso cinema do norte do país. O letreiro revela o ano de 1959. Foto do presidente Juscelino Kubitschek inaugurando uma placa ao lado do reitor Martins Filho. Foto aérea da Concha Acústica. Arrojadas num atestado inequívoco do espírito de realização da atual administração universitária do Ceará. Essa inauguração da Concha Acústica me marcou muito, quando a emoção foi muito grande. Quando a Concha Acústica foi inaugurada, nós cantamos lá na Concha Acústica. Me lembro de cantar lá e ficar emocionada porque tinha muita gente, né? Eu pensava assim, meu Deus, a gente cantando aqui. Um grande coral, foi muito bonito a apresentação. Foram as apresentações e os festivais que foram feitos em homenagem à comemoração. Foto de apresentação musical na Concha Acústica e a plateia lotando o ambiente. Nosso maestro fez de tudo para isso acontecer. Ele recebeu o convite, né, e foi o coral. E foi esse do conservatório que foi escolhido. Então, isso aí é importante. Fotos da construção da Concha Acústica.
foi um dos maiores acontecimentos da vida cultural do Ceará. Foto de Antônio Martins Filho no palco. Apresentação do programa de estreia, tendo ao seu lado Foto do maestro Eleazar de Carvalho. figurantes da Orquestra Sinfônica Brasileira. Foto do reitor Martins Filho na plateia. Fotos dos festejos da inauguração da concha acústica com o presidente Juscelino Kubitschek. No dia 5 de outubro, o coral do Conservatório de Música Alberto Foto do coral do conservatório no palco da concha acústica. Foto do maestro Orlando Leite. integrado por 120 figurantes e da soprano Foto da cantora Lia Salgado. interpretando peças clássicas e músicas. Foto do coral do conservatório no palco da concha acústica. Um aspecto de graça e encanto. Na década de 60, o conservatório ele tem esse marco, né, nessa gestão, abraçado pelo Martins Filho, né, pela universidade e junto com Orlando Leite, que vai ser um marco, né, da profissionalização da música. Fotos do maestro Orlando Leite. Quase todos os movimentos musicais participou. Capa da opereta A Valsa Proibida. Do Orlando Leite encenando a opereta. Ele era o cantor, né? Porque ele era cantor, fez parte do Quarteto Pro Arte. Capa de um panfleto divulgando o Quarteto Pro Arte. Era um quarteto vocal com Orlando tenor, Carlos Salles baixo, Oded Araújo contralto e Leila Carvalho soprano. Nonato Luiz fala. Jorge, era a única orquestra que tinha em Fortaleza, e o regente era maestro Orlando Leite. Orlando Leite regendo um coral, de Nelson Ed tocando violino. Né, e o professor Romanês, né, que davam aula de violino. De Nelson Ed tocando violino em apresentações e aulas. De compositores como Mozart, né, Beethoven, era Bach, né? A gente tocava essas músicas, né? Foi muito importante eu tocar, conviver com essa orquestra, sabe? E tudo isso foi o conservatório que me passou, né? Márcio Lima fala. Orlando Leite foi um dos poucos diretores, né, do sexo masculino, porque naquela época realmente prevalecia as professoras mulheres. Fotografias de Orlando Leite em solenidades e apresentações de coral. E acha que criou esse movimento do canto no conservatório. O meu tio Orlando fez um curso de canto orfeônico no Conservatório Fachada do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Fotografia de Vila Lobos escrevendo notas musicais num quadro negro. Fotografia do jovem Orlando Leite em rua no Rio de Janeiro. Fotografias de Orlando Leite no Conservatório e regendo corais. Uma das prioridades do curso de canto orfeônico era preparar professores para formar o ouvinte através do canto. O coral fazia parte do currículo. Era aula de teoria, aula de coral e aula de instrumentos. Fotografia de Orlando Leite regendo um coral no Teatro Universitário. Que aqui na sua terra natal, principalmente Fortaleza, a música fosse valorizada e que não fosse só aquela aula de instrumento, né? Então, o maestro Orlando Leite, que também tocava violino, era muito Fotografia de Orlando Leite tocando violino. Essa ponte para expandir o conservatório no sentido de fotografia com vários alunos em sala de aula de música. Para poder enriquecer a aprendizagem do instrumento. Fotografia de professora dando aula de música no conservatório. História da música. Aulas de História da Música no Ceará com a professora Dalva. Fotografia de formatura de Dalva Estela. Convênios com professores que vinham de fora, que vinham, davam cursos, faziam aquelas oficinas. E o canto coral como fotografias de corais. Importantíssimo na formação do músico, porque o nosso principal instrumento é a voz. Ele realmente foi um fotografia de Orlando Leite vestindo um smoking e cercado por várias mulheres de vestido branco. Sabe assim, ele era maravilhoso. O Orlando Leite, o trabalho dele foi muito importante. Quando eu fiz uma prova, que eu trabalhei muito essa prova, porque eu me preparei um ano, foi a última prova que eu fiz, e eu queria mesmo fazer. Eu nunca pensei em ser uma pianista, assim, nunca pensei, o piano não estava, mas eu me dediquei à prova, né? E minha professora convidou o Orlando para
fazer. Tanto que só ele ali naquela sala, para mim, era tudo, né, porque eu comecei o conservatório com a presença dele, o maestro, então isso para mim era importante. Eu olhava para ele, eu me emocionava. Pra você ter uma ideia de quanto eu amo a arte, quanto eu acho importante. Quando eu toquei, que eu terminei minha prova e tudo, que ele se levantou, ele chegou para mim, aí ele falou que eu era uma grande pianista, uma grande artista e tinha muito talento. Ele germinou muitos talentos, por exemplo. Muita gente que depois passou a ser da área de música conheceu o Orlando Leite. Onde o Orlando Leite passava, ele fazia um coral. Diversas pernas cruzam a tela. Um grupo de pessoas levemente desfocadas seguram pastas. Um homem se aproxima da tela. Ele repousa a partitura na estante e lemos O Bonde e as Moças. Uma silhueta se revela numa parede onde estão projetadas algumas notas numa partitura. O homem olha para o grupo que o aguarda. Na silhueta, ele ergue os braços e começa a reger o coral. O Bonde e as Moças, música de Ramos Cotoco, arranjo de Orlando Leite. As imagens alternam entre os coralistas. O bonde e das camelas namoram todos, é um horror. Os passageiros e o condutor. Se o bonde e as moças estão na janela, se o bonde e das camelas namoram todos, é um horror. Os passageiros e o condutor. Conheço umas que moram aonde o bonde não passa, que dizem fazendo troça, esta rua é uma desgraça. Se o bonde passa, estão na janela, se o bonde volta e estão elas, namoram todos, é um horror. Os passageiros e o condutor. Se o bonde passa, estão na janela, se o bonde volta e estão elas, namoram todos, é um horror. Os passageiros e o Silhueta do Orlando Leite. O conservatório ganha outras qualidades, eu diria, né? Que seria assim, estrutura, o canto coral assim, a nível nacional, né? Assim, de ter um madrigal excelente, que vai viajar, que vai ter projeção. Miriam fala. Eu no coral, no grande coral, que era um coral que o Orlando tinha, o grande coral. Depois do grande coral você passava para o coral de câmara e depois do coral de câmara você passava para o madrigal. Grupo do Madrigal da UFC. Que foi criado no conservatório, mas, como era reitor o Martins Filho, ele adquiriu o título de Madrigal da UFC. Fotografia do maestro Orlando Leite regendo o Madrigal. Para grupos da Renascença, são grupos corais com cerca de 16 pessoas, grupos pequenos. O Madrigal ensaiava no conservatório, o Orlando era o regente. Todo mundo do Madrigal ou era aluno do conservatório ou era professor. Tinha aluno, tinha desse tempo do Madrigal. Fotografia do Madrigal se apresentando. Era o lá se vai o Orlando Leite, porque o Madrigal só existiu com o Orlando Leite. O letreiro indica anos 60. Ator interpretando Orlando Leite fala na concha acústica da UFC. Você é a voz do Ceará. Um coro que fincou raízes e desbravou fronteiras. Então era um madrigal que cantava peças mais complexas, cantava compositores mais eruditos. Fotografia do Madrigal se apresentando. Cantava Vila Lobos e tal. E nós expandimos a atividade musical através do Madrigal para fora do estado. Fomos a concursos no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Demos um concerto na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A atividade do Madrigal, ela... Fotografia do Madrigal no aeroporto em frente a um avião. Para o Chile, no encontro de corais internacionais, e foi o maestro Orlando Leite foi eleito assim o melhor regente. Professora Miriam com um porta-retratos na mão indicando as pessoas na foto. Olha a Maria Helena, eu... Fotografias do Madrigal em Brasília, no Palácio do Planalto. Brasília, Madrigal da UFC, apresentação no Palácio do Planalto.
Fotografia do madrigal da UFC em frente a um avião da Força Aérea Brasileira. Então, isso daí foi assim um momento muito bonito na cultura musical brasileira. Ator interpretando Orlando Leite caminha pelos jardins da reitoria da UFC. Com a chegada da universidade no Ceará, o Benfica respirou um novo tempo. Ele desce a escadaria do salão nobre da reitoria. Homem de visão e de sensibilidade, entregou ao conservatório um espaço para chamar de casa. Um gesto de reconhecimento à música como parte essencial da vida e da formação de uma sociedade. A aluna estuda em sua escrivaninha. Ela se levanta e vai até o gramofone. Ela coloca a agulha no disco, em detalhe, o disco girando. Surge na tela a silhueta de uma violinista tocando. Agora, a silhueta de um jovem violoncelista tocando. Foto antiga da fachada do Conservatório Alberto Nepomuceno. Um homem caminha nas sombras dos corredores vazios do conservatório. A imagem do corredor faz uma transição para uma fotografia antiga do conservatório. Fotografias antigas de salas de aulas revelam cadeiras, lousas e pianos. Márcio de Lima fala. As universidades federais do Brasil começou a criar os núcleos artísticos, musicais, para que as universidades criassem os cursos de música, né? Então, aqui em Fortaleza... Foto de Martins Filho e um professor dando um diploma para uma aluna. Foto antiga da fachada do conservatório. Adequou o prédio da Avenida Universidade para o funcionamento do conservatório que seria incorporado à Universidade Federal. A Universidade do Ceará, num gesto que repercutiu simpaticamente, vai prestar ao conservatório grande auxílio, oferecendo-lhe, sem ônus, um prédio para o funcionamento do seu estabelecimento. Não resta a menor dúvida de que essa ajuda é valiosa. Somente um homem de visão e de tirocínio como é o magnífico reitor Martins Filho poderia compreender a necessidade desse órgão cultural que presta inestimáveis serviços à nossa terra, mas que sofre amarguras incríveis por falta de dinheiro. Inês Martins fala. De fato, queria que essa escola, né, ela fosse uma formadora para o curso superior. O reitor Martins Filho, ele nos cedeu uma outra sede ali no Fotografia antiga com diversas cadeiras, lousas com pentagrama e pianos. Por muitos e muitos anos, até recentemente, que foi toda reformada para acolher o curso de música e do lado o curso. Fotografia antiga do Teatro Universitário. Das irmãs Ferreira ali, né? Quando o colégio fechou. Fotografias antigas de salas do conservatório. O conservatório para ali mudou-se e ficou muitos anos ali. Era um local. Fotografia de uma aula de música no conservatório, a professora tocando um vibrafone. Bem pertinho, e eu dava aula. Nesse período eu dei muita aula. Fotografia antiga de uma professora de piano ensinando. Com a vinda para o Benfica, com a criação fotografia antiga do Teatro Universitário. Da Universidade Federal, então era um ponto de encontro da juventude. Fotografias antigas de professores e alunos em sala de aula. Fotografia antiga de mulheres numa apresentação musical. Fotografia antiga de Nadir Parente ao lado de Paulilo Barroso. Silhueta de um homem falando e ao fundo projetada na parede algumas notas musicais. Chama acesa. O Conservatório do Benfica não foi apenas sede, foi lá, foi chão fértil, onde então a paixão pela arte cresceu e se espalhou. Álbum com diversas fotografias antigas de ex-professores do conservatório. As páginas passam e revelam várias gerações de professores. Apresentações musicais, solenidades, retratos.
nós tínhamos já professores muito qualificados, não só para os instrumentos, mas para a parte teórica, né? Dona Bianca Studart, dona professora Zeneida Rangel, Foto de Nízia Diogo tocando piano. professora Wanda Ribeiro Costa, que foi uma figura excepcional, uma pessoa inteligentíssima, generosa. Foi uma professora que me ensinou harmonia, professora excelente. Quadro com pintura de Maria Imelda ao piano. Fotografia de mulheres comemorando um aniversário. Tem até outra, a Babi, a Imelda, a Eunice. Quando eu ia para o doutorado, em 1993, que a dona Wanda fez uma reunião na casa dela para mim. O Orlando era o idealista, sonhador, e ele ficava sonhando e dizendo para lá que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Então, cada um tem uma característica, né? Tinha a Afonsina. Foto antiga mostra Maria Alice, Afonsina e Elba. Fontinelli, que foi tudo na minha vida. Ela realmente foi a referência do que eu sou hoje. Ela tocava vários instrumentos, ela ensinava teoria musical, ela ensinava harmonia, análise musical, então tudo ela era, eu achava assim o máximo, né? Eu era de conhecimento, eu queria saber tudo que ela sabia. E houve uma, vamos dizer assim, uma afinidade. Tinha Dalva Estela foi uma grande... Fotos mostram Dalva Estela inteira no conservatório. Ela cantava, ela tocava, ela regia. Era muito boa Dalva Estela. Professora Maria Helena Barreto. Fotos de Maria Helena ao piano. Da escola que passou um marco dentro do conservatório, Dona Maria Helena Barreto, que é uma pessoa muito conhecida, né? Dona Maria Helena era uma cultura invulgar, uma pessoa de uma simplicidade incrível. A professora Maria Helena, ela passava a noite acordada pesquisando, estudando, e ela praticava, porque ela passava para nós os conhecimentos. Veio o professor Foto de Flávio Campos ao piano. A professora Tereza Vilela, que era cearense e que foi estudar em São Paulo e voltou, foi até minha professora de piano, e outros que saíram para estudar na Bahia, por exemplo, a professora Repegar Fermanian. Foto de Repegar Fermanian. Voltou e se tornou professora do conservatório. Tinha Maria Júlia, né? Tinha a Liliana, que é filha da Dona Edini, a Ana Alice é muito amiga da Júlia. Você vê como a coisa vai se disseminando, né? Vai espalhando. Elba segura um porta-retrato do seu tio Orlando ao violão e a cantora Leilá ao seu lado. Nos anos 50, né? Ela teve uma responsabilidade. Foto antiga de Leilá Carvalho cantando. Preparadora vocal, professora de técnica vocal, tanto dos cursos de graduação da UESC. Foto mais recente de Elba com Leilá Carvalho em ocasião festiva. Na formação do coral da UFC, ela teve um papel preponderante. Você tem aqui um legado de músicos muito importante para Fortaleza, para a formação de outras gerações. Algo assim. Elba segura uma fotografia com diversos professores do conservatório. Formatura da primeira turma de licenciatura em música no ano de 1971, e nós temos aqui os alunos e aqui os professores deles, né? Então aqui está o Colares, alguns já faleceram, como é a Núbia Brasileiro, está a Messia Pinto, está a Ana Maria Perdigão, e está a Doris, a Enaíse Mourão, a Célia Cortez, o Antônio Oliveira, a Amelinha, a freira Marianise, e aqui os professores, que era o professor Flávio Campos e a professora Dalva Estela, a Fonsina Fontinelli, Dona Wanda Ribeiro Costa, Nízia Diogo Maia, todos esses já falecidos. Eu, que já era a terceira geração de professores do conservatório, e os professores também já falecidos, Luísa de Teodoro Vieira, que foi uma figura muito importante para a nossa formação cultural, porque ela abriu muitos horizontes para a gente ver a música e a cultura de uma maneira mais abrangente, mais contextualizada. Ela fez muito bem a minha geração, que teve o privilégio de ser aluna dela, e o maestro Orlando Leite, também já falecido. Davi Calandrini toca violão.
outro instrumento que hoje eu diria é meio a cara do conservatório é o violão, né? Que veio com o professor Zé Mário. Foto de formatura do professor José Mário. Com cadeira, que foi onde foi feita toda a história do violão na academia. Foi partindo exatamente do professor Zé Mário dentro do conservatório a partir dos anos 60. Marcos Maia fala. Reconhecer, né, assim, o trabalho do violão no Conservatório Alberto Nepomuceno. Foto de José Mário tocando violão. Que, para a minha formação de músico, isso foi muito importante, né? Porque a gente estudava os períodos da música, todo um repertório, desde o período renascentista, né, da música europeia, mas também da música brasileira, dos compositores de música brasileira. Foto de 2 violonistas. O professor José Mário, ele era professor de violão e ele foi convidado pelo maestro Orlando Leite para criar um núcleo de violão. É tanto que o Marcos Maia... Fotos antigas de Marcos Maia tocando violão. Iniciou os estudos com o Zé Mário. Marcos Maia tocando violão. Gradativamente a câmera sobe e revela seu rosto. O conservatório, para mim, foi um impulso impressionante, porque eu observava ali, né, grandes músicos, grandes maestros, né, cantores. Essa foto antiga de grupo de alunos ao violão. Agregou muitos alunos, né? O Zé Mário, na época lá, sempre tinha apresentações dos professores e a gente que estava ali assistia, né? E tinha conferências também, né? Marcos Maia tocando violão. Exatamente, em 1978, o professor José Mário de Araújo, né? Ele mais 5 alunos dele, nós fomos para os lendários Seminários Internacionais de Violão de Porto Alegre. Recortes de jornal com textos e fotos do Seminário Internacional de Violão. 19, respectivamente. Os seminários duravam o mês de julho inteiro lá em Porto Alegre, com professores, né, do Brasil e de vários países do mundo. E isso, assim, foi uma coisa que a gente sempre lembra, foi muito importante, abriu assim a mente da gente para o mundo violonístico, para a música. Tudo graças ao professor José Mário, né? Uma aluna de violão toca numa sala do conservatório. A câmera se aproxima lentamente da sala. Em destaque, suas mãos tocam o violão. Então, nós já tínhamos um corpo docente bem significativo e foi quando se pleiteou, o professor Orlando pleiteou, junto ao Conselho Nacional de Educação, digamos, a oficialização dos cursos, o reconhecimento dos cursos do conservatório como curso de graduação. Então, inicialmente, nós tivemos reconhecidos, aprovados, em 1967, o curso de instrumento piano e de canto, e se pleiteou também o curso de licenciatura em música, né? Que é o antigo canto orfeônico, né? Por conta disso, nós já tínhamos condição realmente de ser parte integrante da Universidade Federal do Ceará. Algumas pessoas lá nesse movimento se formaram dentro do conservatório, na estrutura do conservatório. Fotografias antigas de formandos do conservatório. Da Federal, mas a incorporação efetiva não aconteceu. O reitor Martins Filho não teve chance de ir para o 3º mandato e aí nós ficamos à deriva quando ele deixou a reitoria. Uma vez a gente conversando sobre isso, ele disse que, infelizmente, ele não conseguiu finalizar o que ele queria, né? Que ele acabou saindo da reitoria antes de ter finalizado o que ele pretendia. Mas passamos muito tempo nessa luta, viu? Para ser reconhecido por um ou por outro, por um ou por outro.
Quem foi assumir foi a Universidade Estadual, porque para se instalar, ela precisava de uma escola de música, uma escola de arte, né? Aí nós ficamos na Estadual. Por isso, inclusive, que o conservatório é uma das unidades de educação pioneira, né, na criação da universidade. Documentos revelam um decreto de 10 de março de 1975 com a homologação da UES. Publicado no Diário Oficial. Literalmente, o conservatório passa a ser incorporado à Universidade Estadual do Ceará. Acontece que, de fato, a UES só incorporou o corpo docente dos cursos de graduação. Eu incorporo, mas o curso de graduação conservatório, desde a época do Martins Filho, ainda desde lá de trás, sempre continuou funcionando de forma privada. Curso de graduação da Universidade Estadual do Ceará, havendo na Universidade 2210, tá certo? Funcionando lá, mas também continuava existindo o curso privado. Era para ele ter sido integrado totalmente e os cursos de nível médio serem considerados como cursos como cursos preparatórios para os de graduação, como ocorreu com a Universidade Federal da Bahia, que incorporou tudo. Foi o grande engodo que nunca ocorreu, por causa dessa mistura que não ficou definida, né, durante muitos anos. Ele acomodava ali o curso de música do conservatório. Fotografia antiga da fachada do conservatório destacando a sigla da UES. Toda lá, quando o curso era da UES, era no conservatório. Foi lá também no conservatório que começou o curso de extensão em música da UFC. Então, veja só, eram 3 cursos no mesmo prédio. Então, era uma coisa assim, era a segunda casa de todo mundo, muito movimentada, né, porque era manhã, tarde e noite. Fotografia mais recente do corredor do conservatório. A princípio, tudo pertencia ao conservatório, e aí chegou um determinado momento ali nos anos 90 que a gente começou a receber o mobiliário da UES, bebedouro. Fotografia mais recente do hall do conservatório. Pela universidade, quais eram fruto do nosso seletista, né? Fotografia mais recente de um grupo de professores no palco do auditório do conservatório. Transferidos para o Itaperi. Quando passou para o Itaperi, aí foi que, como se diz assim, se desmembrou. Porque o que era tudo junto, tudo conjugado, funcionava numa harmonia perfeita, aí separou. Margarida Selma tocando piano em sua casa. Algumas fotografias revelam salas do conservatório recentes com os móveis, quadros nas paredes, auditório, apresentações. Pichações tomam os muros da antiga sede do conservatório. A aluna caminha entre os corredores vazios do conservatório. Salas vazias. Da janela vemos uma máscara da tragédia e da comédia na parede do teatro universitário. A aluna olha para a câmera e fala. Nossos espaços contam quem somos, de onde viemos, as lutas que travamos e os sonhos que construímos. Seus pés caminham por sobre partituras. A aluna encosta na porta de uma sala de aula e observa atentamente. Um trio de cordas está tocando. A aluna está encantada. Recortes de jornal surgem na tela e dizem: UFC quer de volta o prédio do conservatório. Arranjo final para o conservatório. Imelda quer mudar para Aldeota, enquanto Ambrosina prefere continuar sob a tutela da UES. O conservatório espera com dias contados. O UFC recorre à justiça para ter prédio do conservatório de volta. Seman e o UFC estão em entrave jurídico por bens do conservatório Alberto Nepomuceno. Um dos recortes fala sobre a ação de despejo que afetará
frequentará o conservatório e o curso de música da UES. Memórias, né? Então, assim, mais uma vez, Fortaleza perdeu, né? É muito triste assim o que foi ocorrendo e a postura das instituições, né? Até chegar ao ponto assim de o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno perder a sua sede. O Conservatório de Música Alberto Nepomuceno fechou. Eu tomei um susto, eu tive um impacto. Na hora eu não entendia de como. Fechou como? Não fechou. Então, aquilo me abalou, viu? Assim, foi uma coisa que eu fiquei muito impactada com aquilo. Houve um litígio entre o conservatório e a universidade, né, motivada pela o prédio, né? A gente foi despejado do imóvel que a gente fazia leitura que nos pertencia, que tinha sido doado para a gente na década de 70. A professora Helena Frazão fala e ao seu lado um piano. Quando nós tivemos que sair daqui. A maneira como o conservatório foi banido daquele prédio, foi jogado os pianos no meio da rua. Foi um verdadeiro desastre. Do jeito que a seca é um desastre, né? Para o Nordeste, principalmente, né? As cheias são um desastre para o Rio Grande do Sul. Então, do mesmo jeito que ele fez com o conservatório. Passou o cadeado, um determinado dia, a gente foi impedido. A gente, inclusive, foi impedido de tirar os nossos equipamentos, os nossos instrumentos, o nosso mobiliário, algumas coisas de uso pessoal das pessoas que tinham ficado no dia anterior. Nos fez buscar o imóvel. Hoje a gente trabalha com alocação, viemos por um imóvel menor. Isso daí era para, sabe, ter dado uma casa para o conservatório. É uma coisa que não dá, sabe, não passa. Eu sofri muito, se você perguntar ainda eu sinto, mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? Só Deus sabe. O conservatório é a minha casa. Eu até me emociono por conta dessa dedicação que eu tenho ao conservatório, né? Eu devo tudo que eu tenho, que eu sou, eu criei minha filha, eu devo conservar. Eu lamento muito, assim, porque eu digo muito, uma vez o pessoal estava me perguntando, o que é que você diz da situação do conservatório hoje? Eu digo, eu acho que o conservatório, eu comparo muito o conservatório com o Rio Jaguaribe, que tem um poema do Demócrito Hoffmann, que diz assim, morrendo e resistindo e morrendo, eu digo, é o conservatório. Passou por fases áureas e fases muito difíceis. O conservatório está passando pelo momento de bastante dificuldades e é assim, chamado, eu não posso desistir dessa casa, que é a minha segunda casa. É uma pena que esse legado ele não tenha tido uma sustentação, não tenha sido prestigiado pelas instituições que o acolheram. Imagens revelam o corredor vazio e escuro do conservatório. O hall também está vazio e sujo. Imagens revelam algumas placas de formandos nas paredes. A aluna se aproxima da câmara e fala. Este prédio, por tantos anos, foi o coração da música cearense. Atualmente, no lugar dos sons, ficaram as memórias, testemunhas silenciosas de um legado que insiste em permanecer. O que será da identidade do nosso povo, quando já não restarem mais lugares em que nossa memória possa se enraizar? A tela escurece. A cidade precisa do conservatório. Precisa, né? Porque a nossa cidade... Não sei por que nós cearenses somos assim meio áridos, sabe? E a cidade não dá muito valor, não. E se o conservatório deixar isso morrer, morreu. Então, eu penso que o conservatório tem uma responsabilidade muito grande na música do Ceará. Quando eu saí daqui, que eu voltei para casa, eu chorei. Eu me senti envolvida numa onda assim de... Não foi de tristeza, não. Foi de gratidão. A professora Miriam está no corredor de sua casa, observando quadros, fotos, recortes de jornal e placas na parede de seu tempo de aluna.
quando chegar esse momento incerto, no lago talvez a água se tisne e que o outro cisne cheio de saudade nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Imagens de salas vazias, corredor, cadeiras empoeiradas, auditório, escadas se alternam, mostrando o conservatório abandonado. Por fim, o portão do conservatório fechado e a fachada pichada. A tela escurece. Suavemente surge uma partitura e a câmera se afasta e revela um aluno jovem cantando. Uma transição para o corredor escuro e vazio do conservatório até a tela escurecer. Vista lateral da cidade em movimento. Pessoas, comércios e prédios passam da esquerda para a direita. Fachada da nova sede do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Um piano, um jarro de flores e um quadro de Alberto Nepomuceno compõem o hall de entrada. Um piano, 2 sofás e 3 violões. Uma sala de aula revela algumas cadeiras e, ao fundo, um piano. Outra sala de aula contém um pequeno tablado, alguns violões e guitarras em pedestais. Alguns quadros com praias e músicos enfeitam o corredor entre as salas de aula. Nós sempre tivemos muitas dificuldades financeiras. Nunca foi fácil. Hoje nós estamos aqui recomeçando. Márcio manuseia alguns documentos no escritório ao lado de Davi Calandrini. De fato, estes são os mais importantes, tá certo? Quando se pensa em música aqui em Fortaleza, em estado do Ceará, porque é uma instituição que já está quase centenária, funcionando ininterruptamente. 2 alunos de violão tocam numa apresentação para algumas pessoas dentro do conservatório. O letreiro indica a data de 26 de maio de 2025. Comemoração 87 anos do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Na plateia, algumas pessoas atentas à apresentação. É um legado social mesmo, é um legado da educação musical no estado. Foi uma vivência, uma experiência que me deu muita base para me tornar, né, músico, né? Eu me tornei também o professor, né? Aprendi muito com o meu professor José Magno, como ensinar, né? Aprender a ensinar, né? Ensinar a aprender. Se hoje nós temos curso de música da Universidade Estadual, o próprio curso de música da UFC, ou outros que surgiram, perpassa essa herança que é tipo de pai para filho, de avô, que é o conservatório. No final das contas, a gente vai passando e fazendo esse caminho, né? Então, para o Ceará, ou para Fortaleza especificamente, o conservatório foi e ainda é fundamental, mas principalmente estou falando de um legado histórico, né, de um tempo anterior, é fundamental para todo o desenvolvimento dessas instituições. Se nascer novas sementes, novas plantações, uma nova estação, novas plantas, novas flores. Eu queria homenagear esse pessoal, porque eles merecem, eles plantaram quantas sementes? E essas sementes, onde é que estão multiplicando e frutificando aí? Eu me considero uma semente.
E eu devo ter sido uma terra boa, porque a semente frutificou, eu fiquei com aquilo. No dia que eu tive uma oportunidade, eu Detalhe nas mãos da professora Helena Frazão tocando o piano. Gradualmente, a câmera sobe e revela seu rosto. Imagens alternam entre alunos de baixo, violão, piano, canto. Apresentação de orquestra e coral no estacionamento do conservatório. Mãos de Helena Frazão continuam tocando o piano. Imagem de Cristo no centro, entre a bandeira do Brasil e do Ceará, e acima escrito: Plenário 13 de Maio. No salão, uma maestrina rege um coral e um organista. A deputada Larissa Gaspar discursa na tribuna. 87 anos do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Professoras se reencontram, se abraçam, conversam. Equipamento do que uma instituição, né? Ele é um patrimônio do estado do Ceará, inclusive reconhecido, né, como um equipamento de utilidade pública, de relevada e destacada significância cultural para o nosso estado, que precisa de fato ser Plateia apoiado, acompanha né? atenta ao discurso da deputada. Solenidade e homenagear Professoras conversam, sorriem, se abraçam. e aquelas que fazem parte da instituição, né? Professores, diretores, alunos, colaboradores. Coral canta enquanto é regido pela maestrina Domísia Almeida. Acredito poder afirmar que Maria Imelda na tribuna discursando. que a música é um modo de vida e um dos maiores prazeres da alma. Este modo de vida e este prazer nos foi proporcionado por esta nossa casa, que é o conservatório, na qual Na frente do plenário, a deputada entrega um diploma de homenagem para algumas pessoas. Para Imelda, por tantas memoráveis vivências, considero que possuímos a melhor escola de música do estado do Ceará, para Helena Frazão, formando músicos de elevado conhecimento e profundo sentimento artístico, para Marta Carvalho, para Marcos Maia, que muito nos honra, para Márcio Lima, compartilhado com a excelentíssima senhora deputada Larissa Gaspar, a quem agradecemos sinceramente pela homenagem. Muito obrigada. alternam imagens de coral cantando, organista e maestrina. Um grupo de 7 pessoas posa para uma foto oficial no plenário. Davi Calandrini discursa da tribuna. Professores e ex-professores confraternizam no plenário. Grupo de ex-professoras se junta para uma fotografia. Gradativamente a foto torna-se preto e branco. Uma segunda fotografia sobrepõe a primeira, reunindo mais pessoas. A tela escurece, na tela surge uma frase. Este documentário é dedicado a todas as pessoas que acreditaram, construíram, semearam e eternizaram na alma de Fortaleza um sonho chamado Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Créditos sobem.